Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que nos seguem aqui no podcast Fractais. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Mayara Credêndio Vilaça, que é educadora física, professora de yoga, neurodivergente. A gente vai ter uma conversa aqui hoje sobre justamente essa dimensão da atividade física, do cuidado com o corpo, da nossa hipermobilidade, das nossas dores crônicas, da nossa hipotonia, da nossa dificuldade em começar e manter a atividade física. Então tem vários temas aí de conversa. Tudo bom, Mayara? Como você está? Tudo bem, bom dia, tudo bem. Fico muito feliz de ter recebido esse convite, poder participar aqui com vocês e conseguir fazer essa troca. Maravilha. Tudo bom, Dani? Tudo bem? Seja bem-vinda, Mayara, para falar de um tema sensível para mim, pelo menos. Sensível, diligente, disciplinado. Bom dia, Fê, tudo bom? Bom dia, animado aqui. Maravilha, a gente está sem o Id hoje de novo, né? Mais um episódio que a gente grava sem ele. No episódio passado, o Id teve que ir para Malásia, lá para sair do país, pegar o visto de novo de entrada, e hoje ele está mergulhando, realizando a atividade física constante dele aí, que ele faz. Uma pena que ele não esteja conosco hoje para contribuir. Então eu vou trazer aqui agora de novo o foco para a Mayara. Mayara, por favor, se apresente assim, e fala sobre a sua prática, assim, principalmente que é muito comum nas neurodivergências, que é a questão da hipermobilidade, a questão da hipotonia muscular, que acho que a gente falou pouco sobre isso aqui, acho que é um tema importante. E explica da questão sensorial. Explica o que é isso aí. A hipotonia é a fraqueza muscular, né? Se a gente olhar, toda pessoa... Vocês já estão me vendo aqui com o ombrinho torto, vou até me regular aqui. Essa tendência que a gente tem uma hipotonia proximal, a gente tem dificuldade de manter o tônus muscular e ele está sempre molinho. Isso é hipotonia, é um tônus diminuído. Então, a gente tem tendência a soltar a barriga vai para frente, a gente tem tendência a deixar o ombro caído. Quando a gente está parado, geralmente a gente dá aquela torcidinha na coluna, joga a pelve para o lado, né? Aquela posiçãozinha assim, tipo, dá aquela inclinadinha, assim, é muito engraçado. Eu passei a vida ouvindo o menino ficar reto direito, senta direito. Quando a gente senta, a gente dá aquela derretida básica na cadeira, assim, a gente se esparrama no espaço. A gente tem tendência a não manter o tônus constante. Eu tenho para mim isso, que eu não tenho consciência, assim, dessa parte do corpo. É como se ela sempre escapasse da minha necessidade de pensar nela, assim. E eu tenho que pensar, na verdade, para poder manter o tônus. Tem que falar assim, minha barriga tá mole, deixa eu contrair, meu ombro tá caído, eu tenho que ficar o tempo inteiro consciente, senão a minha tendência é esmorecer, assim. E isso é a realidade de muita gente. Por exemplo, um traço comum de hipotonia, provavelmente vocês já devem ter passado por isso, quando a gente vai trocar cortina ou vai trocar uma lâmpada, se a gente fica muito tempo com o braço levantado, começa a queimar o ombro, o braço simplesmente vai descendo, assim, a gente tem pouca força nessa musculatura proximal, tanto do manguito rotador dos ombros, quanto da pelve. Gente, eu me empolguei aqui, comecei a falar e... tipo, a nossa convidada... Infodumping, vambora! Mayara, por favor, a bola é sua, eu tô aqui falando. A gente vai abrindo janelas, é assim mesmo. Bora, vamos lá, vai. E Mayara, com tudo isso em vista, como a gente lida com isso na atividade física? Vamos lá. Bom, vamos lá. Esse lance de ficar mole justamente é uma questão, principalmente em relação à postura. Para nós neurodivergentes aí tem essa questão de gente ficar molinho, de sentar de outras formas. Não é nem a questão de falta de força, mas é a falta de sustentabilidade, da força de sustentação dessa musculatura, tanto de musculatura profunda, a gente quando fala de musculatura profunda, diretores de coluna, tanto de um abdômen, né, que vai manter a gente ali no eixo, e essa outra musculatura que você falou, de quadril e ombro, realmente é uma coisa muito, muito frequente. A gente tem assim, essa coisa assim, corcunda, né? Ou o joelho que vai para trás e o quadril vai para frente. Então fica aquele S assim, tipo, muito, muito bonito. Mas em relação à atividade física, o que a gente busca trabalhar realmente é a parte de isometria. Então, onde a gente vai dar essa força de sustentação. Então, estruturas de corpo, a gente envolve desde cintura escapular, assoalho pélvico e o que a gente chama de pilar mesmo, que é a parte de sustentação de coluna, tanto abdômen quanto coluna vertebral, exercícios de sustentação de força isométrica para que a gente consiga manter melhor uma postura. E aí são outros tipos de força. Então, não só a força de levantar, que você falou, pô, está trocando uma lâmpada e conseguir realmente levantar, mas a força de sustentar. E na parte do yoga também. Então, são práticas onde a gente não vai visar muito a parte de alongamento, de flexibilidade, porque justamente a gente já tem o nosso sistema nervoso central, ele funciona um pouquinho diferente em relação ao sensório motor. Então, justamente por isso que a gente fica um pouquinho mais, né? Então, vem mais solto. Essa coisa
da hipermobilidade. A gente tem um pouquinho de frouxidão ligamentar, principalmente em mulheres, e aí depois no espaço para gestação a coisa aumenta, a gente já tem essa frouxidão ligamentar das estruturas de articulação serem um pouco mais flexíveis, e aí quando vem a gestação, em função dos hormônios, a gente tem um pouquinho mais, então em mulheres a coisa fica um pouquinho mais evidente, principalmente em relação a joelho e quadril, onde mulheres que têm quadril mais largo, né, a perna vem para dentro, então a gente tem toda essa compensação. Então no yoga também a gente vai trabalhar coisas que sejam mais estáveis, a gente vai trabalhar mais estabilidade e não aquela coisa de muita flexibilidade, porque a gente já tem. Então, a gente tem que pensar sempre nas estruturas do corpo, o que tem flexibilidade e estabilidade, ter as coisas em equilíbrio. A gente já tem flexibilidade, mobilidade maior do que estabilidade. Perfeito. Dani, por favor. Eu ia falar, é muito legal isso, porque uma das coisas que eu falo eu fiz balé desde que eu tinha 2 anos e meio, né? Eu fiz 9 anos seguidos de balé, e isso mudou um pouco essa minha perspectiva em relação à neurodivergência. Uma coisa que eu sempre falo aqui, o Ale também, assim, o nosso cérebro e o nosso corpo, ele pode aprender, né? Então, por exemplo, eu não reconhecia no meu corpo certas questões que o Ale trazia. Eu tenho sim a hiperflexibilidade, hiperextensão ligamentar, eu tenho algumas coisas, mas se você for pegar esse equilíbrio, a postura, hoje já perdi muito, mas enfim, a postura e tudo isso foram tratadas durante anos fundamentais, né, na primeira infância ainda, né? 2 anos e meio, não. Com certeza. Ou já segundo. Nossa, já te puseram fazer balé super pequenininho ali. É que eu falo, acho que de alguma forma minha mãe tinha lá um sexto sentido de algumas coisas, porque ela foi logo me colocando em várias coisas. Já foi o balé, depois foi o violão, e isso realmente trouxe uma outra perspectiva minha sobre o meu corpo, né? Um outro autoconhecimento, igual falo a lei. Então, acho que, assim, tem uma questão do nosso corpo, como os outros neurotípicos também, ele consegue aprender, né? Não é que é um corpo que não vai conseguir aprender. Ele tem outras tendências, vamos dizer assim, mas ele aprende. Quer dizer, essa é a minha experiência, tá, gente? Isso em relação, quanto mais a gente fica martelando, a gente vai tornando aquilo automático, a gente vai tornando aquele caminho automático. Então fica mais fácil da gente ter uma postura melhor, da gente sustentar a postura e ficar menos desmilinguido assim melhor, justamente por isso que a gente vai martelando e vai criando a consciência, não a consciência também só a consciência em si, mas a consciência física, muscular, de que aquilo está sendo tonificado e vai criando uma estrutura melhor. Eu tô pensando aqui, apesar do que quando eu era menor, eu fiz ginástica olímpica, eu tinha esse desejo de fazer. Ah, que bonitinho! Eu treinava a minha irmã. Eu fazia muito ginástica olímpica. Só que eu sou a pessoa menos elástica do mundo, então muitos dos termos lá bonitos que o Ale fala não bate comigo. Tipo, eu desde pequenininho eu não conseguia nem sentar de modo japonês, até hoje não consigo sentar japonês. Cada lugar é um lugar diferente, tem japonês, índio, sei lá qual que pode hoje em dia falar. Sentar com as pernas cruzadas, assim. Eu não... Tipo yogi, vai. Tipo yogi. É impossível para mim sentar desse jeito, até hoje. E eu sou muito duro, eu não tenho elasticidade nenhuma. Eu sou mais forte do que o meu corpo aparenta, normalmente para carregar peso. Entretanto, a parte de resistência, de tipo, segurar um negócio por muito tempo assim, eu não sou muito bom de resistência, sou bom mais de força rápida. Sei lá qual é o nome disso especificamente. Mas a parte de yoga é interessante para mim, assim que você está falando, porque eu nunca consegui fazer nada que envolva autorrelaxamento muito profundo, por causa de que eu sou muito hiperativo. E aí, quando eu era menor, ficava aquele negócio na escola, nem existia yoga como, sei lá, talvez existisse, mas não na escola. Aí tinha aquele negócio de relaxamento, todo mundo, vamos relaxar. E aí alguma pessoa ficava falando, imagina que você tá no negócio, né? Aí eu olhava em volta, estavam todas as crianças dormindo e eu tava assim, cara, o que as pessoas estão fazendo, sabe? E eu ficava sempre nisso. Então,
eu não consigo fazer yoga, e eu até brinco, mas ela não tem nada a ver com você. Porque eu leio esse negócio de hot yoga, e pra mim, esse hot yoga pra mim seria a definição do inferno, porque eu odeio sentir Pra mim calor. também. Também, eu não vejo necessidade, entendeu? A real Eu é tenho que essa. ficar parado, Legal, é eu uma não tenho vertente, mas não alongamento. vejo necessidade. É, eu odeio ficar parado, eu odeio, tipo, eu não consigo me alongar. Aí eu fico imaginando todo mundo lá muito feliz, lá suando com as pernas cruzadas, e eu, tipo assim, não consigo fazer nenhuma dessas coisas. Não, e um calor, né? Eu nem tentei, eu não tenho nem coragem de tentar um hot yoga. Então, mas a gente está trazendo um tema interessante que é isso, assim, uma das minhas resistências de fazer atividade física em academia, essas coisas, é o nível de transpiração que eu tenho. Tem uma desregulação de temperatura bizarra, então se eu começo a aquecer, meu corpo dispara todas as glândulas sudoríparas, assim, eu viro fico eu molhado de pegar a camiseta e torcer, assim. E aí toda a questão sensorial da água no corpo, do suor escorrendo, eu falo, cara, que preguiça de fazer isso, assim. Então eu tendo a preferir atividade isométrica que para mim não provoca sudorese, não sei para outras pessoas. Inclusive, não sei se vocês viram, eu fico aqui com meus pezinhos no punho agora, que eu tô o tempo inteiro, exatamente, em pé e com... Eu pra achando que era um quem... acessório indígena, né, e tal, conceitual, dos ancestrais da Bolívia, do Peru, é Bolívia? Da Bolívia. Da Bolívia, do Alexandre e tal. Não, era um pezinho. Eu falei, como assim? As pessoas olham e falam, nossa, que pulseira engraçada, doutor. Falou, não, pra quem não está me vendo aqui, e quem quiser ver no recorte depois, eu tô usando pesos de meio quilo, 2 pesos então em cada braço, 1 quilo em cada braço, isso mantém meu tônus. Eu tava falando pra Dani antes da gente entrar, pelo peso, isso dificulta um pouco, faz um pouquinho de resistência ao meu movimento. Então eu fico, com a minha hiperatividade, eu fico um pouquinho mais controlado, eu fico um pouco menos estabanado. Então é extremamente prazeroso. Eu falo, cara, será que no Egito Antigo as pessoas usavam aquelas placas de ouro no braço justamente para controlar o excesso de mobilidade, assim, e se fortalecem ao mesmo tempo? E eu posso passar horas, assim, do dia sem achar ruim. Eu não sei como outras pessoas, se elas conseguiam passar muitas horas do dia, mas assim, eu já entendo que eu faço as coisas diferentes mesmo. E foi a maneira como eu encontrei, de poder conciliar a atividade física, além de ficar em pé em cima da prancha de equilíbrio, de poder usar pesos no corpo, que eu acho que mantém esse tônus isométrico, assim. Tô errado, Mayara? Não, tá super certo, justamente porque vai te regular principalmente essa questão do sensório motor, que a gente fica meio estabanado, se bofeteando nas coisas, principalmente quando a gente está em sobrecarga sensorial, que a coisa fica muito louca, né? Sai largando metade dos dedos. Então, realmente regula, vai te deixar com a sensação de mais controlado. E para o seu corpo, realmente, como tem uma leve resistência, essa coisa de você se bater fica mais controlada. Tá Fica mais super certo. controlada. As pessoas vão achar que você é meio maluco, mas tá tudo bem. Tudo bem. Eu não tô nem... Não, gente, eu não me preocupo Vou mais. usar para comer, então. Não, eu achei o máximo, porque esses pezinhos aqui, eles são coladinhos do braço, assim, eles não ficam estufados, então dá pra escrever, dá pra fazer as coisas, então não me atrapalha na minha atividade. Mas bom, voltando pra isso, assim, aí as práticas oficiais, pra quem quiser fazer isso, ótimo, quem tivesse esse ânimo de comprar peso e ficar trabalhando com ele. Mas quando a gente fala de atividade isométrica, só para as pessoas, né, porque o termo técnico é que as pessoas podem ficar confusas, assim, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é a calistenia, mas tem outras práticas, a yoga também. Que outras práticas, Mayara, a gente pode citar aqui para o nosso público? Pilates trabalha bastante. Pensa assim, isométrico, basicamente é o que você vai ficar parado, o que você vai sustentar de força. Então, por exemplo, a famosa prancha que todo mundo faz no chão, coloca a mão no chão e fica ali parado, é a sua capacidade de sustentar, é a força que você sustenta. Então, Pilates trabalha, Yoga trabalha, até mesmo dentro da musculação, dependendo do tipo de exercício, vai trabalhar. Depende de como, o funcional, né? Depende de como a gente vai trabalhar, mas basicamente é o exercício que a gente vai sustentar a força durante um período de tempo pré-estabelecido, a capacidade nossa de sustentar. Perfeito. E aí tem uma coisa super importante nesse sentido, que é a clareza do diagnóstico, porque antes de ter clareza desse diagnóstico, eu me enfiava a ficar fazendo atividade física que era desprazerosa, era desconfortável, doía muito, a gente sente muita dor muito rápido, então isso me desencorajava a fazer também. Então é uma coisa super importante ter essa clareza, porque aí você foca nos exercícios que são mais apropriados. E porque também, se eu não mantenho o tônus muscular aumentado, eu começo a ter lesão de articulação. Então, que é o que acontece, a sobrecarga vai para as articulações, né? E isso é uma coisa que nem o que ele estava falando do yoga, né, que ele não consegue ficar parado, e você falou sobre manter o foco onde a gente precisa.
Por exemplo, a gente que é meio frito de natureza, a gente, né, meio agitado, não consegue ficar parado, então a gente tem que buscar atividades que sejam prazerosas nesse sentido. Então não dá pra gente fazer uma prática tradicional de yoga, tipo, que vai ficar lá parado, relaxando, viajando. Primeiro que a gente já tem essa dificuldade de de ficar imaginando muito, moldando a coisa na cabeça. Segundo que ficar muito tempo parado não é com a gente. Então a gente tem que ser uma coisa mais dinâmica, alguma coisa que a gente se movimente, que a gente consiga levar a nossa cabeça para algum lugar específico. A gente tem coordenadas, o passo, tipo passo 1, passo 2, passo 3, que a gente adora ficar ligando os pontos, né? Então a gente vai ligando os pontos nisso. E aí, Atividade estruturada. isso, estruturada, que seja mais dinâmica também, e aí focar nos exercícios que a gente precisa, tanto os exercícios que sejam dinâmicos. Então, você faz uma coisa isométrica, já vai para outro, que vai para outro. Isso funciona muito bem, porque mantém o nosso estímulo, a gente consegue manter a capacidade de se concentrar em uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente vai mudando de foco, para não ficar aquela coisa maçante. Uhum. Eu tenho muita dificuldade com repetições, por exemplo, em treinos de musculação, porque vai me irritando, vai criando na minha cabeça uma resistência que depois eu não consigo, parece que eu tô num sofrimento que não vai acabar nunca. Assim, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Isso é uma coisa que acaba sendo chata, porque fica maçante ali naquela mesma coisa. Então, geralmente, uma estratégia que eu gosto muito de usar, principalmente quando eu tô mais assim, que eu não consigo focar numa coisa só, é realmente um movimento de treinos de circuito. Então, tipo, você faz 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, porque daí você vai distribuindo a atenção e não fica uma coisa chata, não fica maçante, vai trocando o estímulo, justamente para a gente conseguir manter. Mas, em compensação, quando a gente consegue manter a coisa, tipo, vira um hiperfoco total. Eu falo assim, por mim, adoro ficar olhando números. Ai, por que você não faz atividade do ar livre? Porque eu não gosto. Né? Eu gosto de ficar olhando números, eu gosto de ter gráfico para ficar olhando e ficar contando junto. 1, 2, 3, 4, 5. Adoro, porque daí eu consigo ir concentrando naquilo. Aí vira um hiperfoco total. Se você não faz aquilo, você fala, nossa, eu não fiquei contando hoje. Então são 2 extremos que funcionam. Que ótimo, Mara. Eu tenho uma prática ao ar livre que é de fazer jardinagem e para mim eu consigo passar, tipo, 8 horas em hiperfoco jardinando. Isso significa num terreno acidentado aqui na montanha, tá? Carregando vaso de 10 quilos num braço e outro no outro, subindo pirambeira de inclinação de 30 graus, assim, ou seja, queimando a perna, queimando as costas, queimando os braços. Eu faço com o maior prazer. Se você pedir para fazer a mesma atividade sem o propósito de plantar, sem saber que eu tô fazendo, sem saber que eu vou cavar buraco, eu não consigo. Eu me irrito de um modo, não vai, de jeito nenhum, assim. E aí a minha contagem é aquela coisa do tipo, quantas plantas eu plantei hoje, quantos metros quadrados eu fiz de jardim. Tem contagem no meio também. Com propósito, né? Mas Acho tem um que propósito, é uma nova modalidade agora. Não, gente, vamos abrir academia nos canteiros de São Paulo, reflorestar essa cidade, tá precisando com essas tempestades, a gente perdeu árvore pra caramba. Pra cavar buraco. Nossa, né? Você mora em São Paulo, Mayara? Eu não moro em Caraguá, eu era de São Paulo, fazem quase 10 anos que eu tô aqui em Caraguá. Ah, tá bom, tá na praia agora. Se você estivesse em São Paulo, você veria que existe hoje, tipo, como se fosse uma explosão de pilates, eu vejo mais pilates, academias de personagens, assim, tipo, teve uma explosão. De repente, volta na minha rua, eu moro numa rua pequena, tem mais de 10, inacreditável, assim, tipo, abriu muitos pilates e tudo. Ave Maria, tem 10 aí? Caramba. Mas somando esses de personal, e uma rua mínima, e tipo, é inacreditável, tipo, abriu muitos. Uma depois da outra. Você acha que isso é obviamente que isso não tem a ver com neurodivergente especificamente, mas você acha que isso é uma tendência, tipo, para o futuro geral? Você acha que a gente está vivendo esse momento de wellness, né, de coisa, e é uma nova geração focada nisso? Você acha que, tipo, tem algum risco? Porque eu acho que é um monte de gente que, tipo, talvez não esteja preparado para fazer aquele exercício. Porque eu fico assustado, eu sempre tem um negócio muito técnico que eu acho que merece um conhecimento específico e abre, tipo, milhões de franquias. Eu acho que vai machucar as pessoas, sabe? Porque, tipo, eu acho que você não tem tanto profissional bom para tanta franquia nesse quesito. Mas eu também não sei qual nível que precisa ter especificamente, mas eu queria o seu ponto sobre isso.
Eu acho que realmente está sendo uma vertente nova, porque as pessoas estão um pouquinho assim saturadas do ambiente academia, e tem muita academia, e as pessoas estão buscando alguma coisa que dê um pouquinho mais de prazer além desse movimento monótono. Eu vejo assim, justamente porque tô no meio, então as pessoas estão buscando um pouquinho, algumas, né? Uma parte das pessoas estão buscando um pouco mais do que só estética, então buscam um tipo de movimento que dê um pouco mais de prazer, e aí o Pilates ele traz outra configuração. Em relação a tipos de lesões, assim, eu falo comparando com o CrossFit, por exemplo. Eu acho o CrossFit um ótimo esporte, visto que desde que tenha um profissional capacitado ali, e aí a gente vai entrar no quesito Brasil, então não vamos entrar nisso, mas né, o esporte em si, assim como o Pilates, ele é uma ótima ferramenta desde que tenha assim uma formação. Geralmente quem tem estudo de Pilates ou é físio ou é realmente educador físico, e a gente tem um preparo. O do Pilates é uma coisa, tem algumas vertentes do Pilates, que são o Pilates contemporâneo ou o moderno, aliás, o clássico, e aí são movimentos já pré-estabelecidos. Em relação à lesão, o Pilates ele traz um risco muito menor do que a musculação convencional, justamente porque a Tá? gente vai trabalhar principalmente com o peso do próprio corpo, ou uma resistência tipo mola, resistência tipo elástico, que é uma resistência que a gente consegue controlar um pouco melhor, e são movimentos já do próprio corpo já estabelecidos, mais controlados, então a gente não tem uma resistência externa, a gente vai aprender a controlar a resistência com o nosso próprio corpo. Então, o risco de lesão é realmente muito menor do que em exercícios resistidos, principalmente exercícios resistidos com movimentos livres, então, tipo barra e halteres no geral. Então, o Pilates, se eu tiver que recomendar para alguém que tem muita dor, alguém que está começando, eu geralmente recomendo o Pilates, porque, além de tudo, ele vai fortalecer a postura e a consciência corporal, né, de extremidades de controlar os movimentos, diferente da musculação, onde tem aparelhos que, ok, para bodybuilder, mas não estamos falando desse caso, né, vai conduzir o seu movimento. Então, não deixa o seu cérebro, né, pensar, ligar com a musculatura, fazer a conexão daquele movimento para o seu corpo realmente aprender. Então, o Pilates, para esse sentido, eu recomendo muito mais do que a musculação. Maravilha. Mayara, você comentou aqui, né, dessa questão estética, da questão do prazer com a atividade, da disciplina que a gente possa desenvolver, e você citou rapidamente a questão de dor, e acho que é um ponto super importante, porque muitas pessoas neurodivergentes sofrem com hiperalgesia, com sensibilidade aumentada à dor, e então a atividade física é essencial nesses casos, né? Isso é uma constante, acho que muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes têm essa questão. Você já comentou do Pilates, você sugeriria outros tipos de atividade? Que tipo de atividade também é interessante para quem sente dor, né? Dor nas articulações, dor muscular, dor de toque, de pressão. Quando a gente pensa em atividade física, a minha vertente, assim, principalmente para nós neurodivergentes, aonde a gente vai se sentir melhor. Então, assim, se é na musculação, se é no yoga, se é no Pilates, se é no treinamento funcional, eu falo que tudo é funcional desde que funcione para você. Então, tem que ser prazeroso, tem que trazer prazer e tem que estar de acordo com o seu objetivo. Então, qualquer coisa, ela pode ser funcional, desde que ela esteja dentro disso. E aí, para dor, a gente tem que pensar assim, o nosso corpo, ele precisa de todas as articulações, ela precisa ter mobilidade e estabilidade. Então, a gente tem que trabalhar as duas coisas juntas. Por mais que grande parte de nós, neurodivergentes, tenha maior mobilidade, flexibilidade, então, mobilidade e flexibilidade são coisas diferentes, mas vamos colocar aqui só para a gente entender. A gente tem que trabalhar a estabilidade. E, por exemplo, o caso do Felipe, ele se sente rígido. Quando a gente vai pensar em coisas, né, em psicossomática, a gente pode estar ligado, de repente, uma rigidez cognitiva um pouco maior. Então, a gente vai trabalhando. Então, o nosso corpo e a nossa mente estando ligado, mobilidade e estabilidade. Exercício que a gente pode trabalhar, tanto alongamento, mobilidade dinâmica. Então, eu não tenho saco, eu não tenho paciência de ficar ali, tipo, parado, alongando, porque isso me viaja na paçoca. Faz dinâmico, são movimentos dinâmicos. A gente vai criando alternativas, mas para a gente conseguir trabalhar tanto a mobilidade, o alongamento, quanto a estabilidade. Então, exercícios no geral, assim, de alongamento de perna é muito bom, porque vai mexer com a coluna. Exercício de torção, de deitar no chão. A gente que adora dar uma regulada, assim, deitar no chão. Fazer torções, movimentos no chão ajudam muito.
também ajudam a gente a se regular. Então, a gente vai conseguindo linkar uma coisa na outra. E aí, todos esses exercícios que vão trabalhar, principalmente, a nossa consciência. Porque se a gente está no aparelho, a gente não está pensando, a ideia é tá lá fazendo, a gente vai dando uma viajada na paçoca, pensando em outras coisas, esquece de contar, a coisa se torna chata. Se você está com algum instrumento, alguma coisa, de repente, no chão, são alternativas que a gente vai encaixando para deixar a coisa mais prazerosa e ir trabalhando o lance da dor. E a dor em si é o que? A nossa hipersensibilidade, ela já é maior. Então, quando a gente vai sentir o exercício, a gente vai sentir mais a fadiga muscular, de repente, mais rápida, vai sentir a recuperação também, recuperação mais lenta, dor tardia é uma coisa muito normal, a gente vai sentir dor 2, 3 dias depois e a coisa fica gritante, você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo sentar, não estou conseguindo subir na escada. Então, o que ajuda muito na recuperação, além de uma alimentação correta, uma suplementação correta, que ajuda também na síntese de ATP, que é a energia intramuscular, como a derribose, a betalanina, que ajuda a retardar isso, e ajuda a energia intramuscular, né, na alimentação. Massagem é liberação miofacial. Então, aqueles rolinhos de massagem, bolinha de tênis, aquelas pistolinhas, ajudam muito a gente a oxigenar a musculatura e a retardar melhorar esse processo de dor. E aí a gente vai conseguindo se sentir melhor. Mas conforme a gente vai praticando, se tornando disso um hábito, o corpo também vai acostumando e a gente vai acostumando, entre aspas, né? Vai diminuindo. Tolerando um pouco mais, né? Uhum, maravilha. Eu queria... Pistolinha é assassina, eu acho. Eu tenho uma dessas, gente do céu. Às vezes o meu namorado fala, você não quer fazer um pouco do martelinho? Ele chama de martelo. Falei, não, é muito cansativo, porque o negócio tem que ficar apertando. Aí eu falo, não quero. Tem que tomar cuidado com a região que você vai passar também, que você passa aqui na região do trapézio, muito próximo Não da pode. carótida, gente, tem a placa de ateroma ali, aquele vibrando, eu só fico imaginando aquela placa soltar, assim, fazendo um pequeno AVC na pessoa, tem que tomar cuidado com isso, né? Passar bem devagarzinho, tem que saber usar aquilo ali. Agora, mas é uma das você... coisas que me assusta isso daí, esse martelo. Eu vejo todo mundo compra, a pessoa vende martelo para qualquer um, aí compra martelo, aí vai fazer esse negócio aí, que deve doer pra cacete. Eu acho que a quantidade de É pessoa que se agradável se machuca souber deve ser. fazer, mas deve Não, ter. que se você souber, o meu problema não é que, pra quem sabe, eu tô super à vontade. Imaginando um monte de maluco que deve fazer aquilo na força máxima no pescoço, vai ficar torto. Passa na paz. A gente vai assim, o caminho da dor a gente vai acostumando. Mas, assim, alguns de nós, eu falo por mim, eu tenho hiperresistência à dor. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão a coisa vai. É que nem no treino. Tipo, eu falo, nossa, Você nem percebe. eu me coloco na chibata e depois eu tô arrebentada, eu fico mal, porque eu pesei a mão, porque eu não tô dosando na dor. Então, tem que dosar. Perfeito. Então, isso é uma característica que é bem interessante de trazer também, porque a gente fica imaginando que a pessoa neurodivergente, ela vai ser fujona da academia, que ela não vai gostar de fazer, que ela vai ficar desinteressada e tal. Sei lá, é um pouco o meu caso, assim, mas muita gente, na verdade, faz steaming de atividade física. Então, no fim das contas, o que eu tô fazendo aqui é um steaming, de ficar o tempo inteiro me estimulando com essa questão, só que eu faço escondidinho, não faço num ambiente público. Mas a gente tem as pessoas que têm interesse especial por atividade física e ficam fazendo hiperfoco de atividade, assim. Então é muito comum encontrar homens e mulheres autistas super fortes, super tonificados, e a gente não pode ter aquele preconceito de pensar se a pessoa tá malhada, não sei o quê, certamente ela não é neurodivergente. Pelo contrário, assim, é muito comum encontrar neurodivergentes que têm um apreço muito grande, porque é disciplina, é rotina, tem gente que gosta muito dessa coisa estruturada e dessas repetições ao longo do tempo e de ver os resultados, assim. E isso pode estar somado à dismorfia também, que é uma característica neurodivergente, então é bem legal da gente desfazer esses preconceitos. E inclusive, isso invisibiliza a visão do autismo em alguns homens, por exemplo. Você fala, não, imagina, o cara é hiperinteressado em academia, que legal, o cara é fortão, tá fazendo isso porque gosta e tal. E, na verdade, aquilo faz parte de um interesse especial de hiperfoco dele. Então, isso também é importante pensar para o diagnóstico. Homens e mulheres, né? E é que a gente tem esses estereótipos, a gente invisibiliza, a partir desses estereótipos, essas práticas. Então, eu queria falar dessa questão do steaming e da questão sensorial também. Mayra, que está trazendo, a gente está falando aqui do tônus muscular, da dor, né, que a gente sente, da propriocepção e tal,
Mas tem uma outra questão sensorial que muitas vezes atrapalha o exercício de atividade em ambiente de academia. A música do lugar, o excesso de luz, os cheiros das pessoas. Cara, cheiro de gente. Você fala, cara, aquele cheiro de assento velho que tá impregnado de suor, fedendo a unha, aquele peido que o pessoal deixa ficar aquela coisa densa na academia. Quer dizer, várias questões sensoriais. Muito antes da pandemia, eu já andava com o papelzinho e o álcool, assim, que eu já limpando tudo, né? Que eu não aguento. Eu acho isso muito estranho, esse negócio do papelzinho, do álcool, assim, do... Cara, necessidade básica, pelo amor. Eu sei, você tá malhando lá e tá suado, tem pessoas que passam o álcool antes, tem pessoas que não passam o álcool antes. Acho que é muito, tipo, acho engraçado, achei individual. Tem pessoas muito preocupadas com isso, tem pessoas zero preocupadas com isso. Nojinho. Que eu tenho nojinho, mas tem gente, por exemplo, o meu namorado, ele não tem nojinho. Quer dizer, pode ser até que ele tenha nojinho, mas ele tem uma coisa assim, de bactérias, né? Claro, total. Eu tenho nojo, né? Mesmo que no se não tiver nenhuma bactéria, mais, assim, só eu vou isso. ter nojo. Não foi aqui que a gente já falou... A gente falou uma vez, não sei se foi aqui ou se eu li, que fala assim, é engraçado que pra gente tudo é normal, enfim, saliva, suor dentro do nosso corpo. Quando sai, parece uma coisa assim, que é de outro mundo, tóxica, né? É o efeito do mundo externo na questão. Foi você até que falou, não foi, Fê? Foi você, a gente falou aqui mesmo. Que é muito engraçado. Mas tem esse negócio que eu acho engraçado, sempre se sai essa pesquisa, todo ano saía, que você achava mais sexy e tudo, aí mostrava uma pessoa com o corpo suado, sempre ganhava isso. Aí eu acho engraçado que a maioria das pessoas acha que é exatamente ao contrário, sabe? Fala assim, cara, o que é mais sexy para a maioria é literalmente o contrário para outras pessoas, sabe? Uhum. E eu acho isso, tipo engraçado. E eu acho engraçado sobre outros aspectos também. Por exemplo, eu estava discutindo com meu primo sobre isso. Ele falou, cara, é engraçado como, tipo, tem alguns ambientes onde homens, principalmente falando no meu quesito de homem, assim, tá super ok de abraçar homens suados, tipo, e acha super legal. Que é tipo gol no futebol, aí todo mundo abraça uma pessoa X, que você acabou de ver, volta, faz questão daquele abraço coletivo de várias pessoas de volta, assim, sabe? Ou gol, quando você assiste um gol, ou quando você vê o gol, aquele momento de energia, parece que você precisa abraçar pessoas alheias de modo bem invasivo. E é realmente muito prazeroso. É um momento de muita alegria que você precisa extravasar nesse quesito. Só que se você analisa isso, exatamente, para as pessoas... até num dia normal, se eu ver uma pessoa suada na rua do meu lado, assim, eu não vou tentar, porque eu não vou ficar feliz com ela me abraçando, só que se tivesse um gol, alguém gritou gol, aí tudo bem, aí eu tô ok de abraçar essa pessoa, que é um momento de felicidade, muito engraçado. Nossa, Fê, sabe quando a gente olha o sol e fica um tempão com o sol impresso na retina, assim? Pra mim, quando encosta alguém suado é a mesma coisa, eu fico depois minutos sentindo aquela coisa, tipo assim, encostou e tá aqui, tipo, 40 minutos depois eu tô com aquela sensação da aflição, assim, eu falo, ai, que raiva, já assisti um jogo do Flamengo junto ali, aí eu saio correndo e pulo em cima de você, suada, abraçada, a gente fazer um colapso. Melequeiro, grudento. Não, essas coisas na academia é uma questão, assim, eu falo, assim, eu vivo com fone, se não é o grande, é o menor, com cancelamento de ruído. Tem dia que eu estou de boné, porque, assim, entendeu? Estou minimizando ao máximo, não olhe para mim. E no começo, por exemplo, quando eu vim treinar aqui, eu tenho as minhas questões, então, assim, eu tenho alguns movimentos, principalmente antes de pegar a barra, eu tenho uma coisa com o dedo, eu me balanço, me regulo, e aí, com o tempo, no Unmask, eu fui fazendo assim, um grande glorioso, foda-se, né? Ninguém tá pagando a minha mensalidade. Essa é a melhor tradução para Unmask, né? Foda-se o mundo. É isso, vou me balançar, vou fazer as coisas, vou deitar no chão. Porque são coisas que regulam. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas nem parece. E é o que você falou, o não parece. E como eu passo, às vezes, uma hora e meia subindo escada, eu tô lá no hiperfoco total, né? Não estou sentindo a dor, a hiperresistência à dor, e tô lá. E às vezes a pessoa fala, nossa, como que você faz para ficar aqui? Eu falo, gente, é transtorno, né? O que eu faço para ficar aqui é transtorno, né? Não tem outra explicação. Mas são coisas que a gente vai...
Não, É, tem problemas, tem problemas. Eu adoro responder esse tipo de coisa para as pessoas para elas ficarem assustadas. Não, não, eu sou estranho. Sou estranho, é isso. transtorno. Eu não sei o que você faz, transtorno. Agora, cheiro, essas coisas, gente, eu odeio. É o que você falou, é nojinho, eu sim, eu passo pano. Ai, eu sou fresca. Sou, é isso, não Sei, consigo. Cheiro, não tenho pudor em assumir. não, não. E as pessoas não entendem essa questão da roupa molhada, porque a gente fica com a roupa molhada. Eu tô dia eu conheci uma moça no vestiário por causa disso. Eu tava no banheiro com as tetas de fora, surtada, falando, gente, que saco, eu não tenho um saquinho pra eu tirar essa porcaria dessa roupa molhada, porque eu não tô aguentando. Aí a moça, você quer um saquinho? Eu falei, gente, a academia poderia ter um saquinho pra gente tirar a roupa molhada, porque eu não Nossa, gosto. mas tinha antes, agora não tem mais, né? As coisas piraram. Mas aí, as Ah, é academias não verdade, estão teve preparadas para antes. nos acolher, né, Mayara? Não é um ambiente inclusivo, definitivamente não é. E assim, até a gente fala assim, questão de vaga, né, que a gente tem direito e coisa e tal. Não. Não, é aquilo, é o estereótipo. Nossa, você parece, você é normal, você não parece, entendeu? Então, só Uhum. porque você não tem o estereótipo daquilo, não parece, então as pessoas não respeitam. As pessoas que vão em volta, que eu vou conversando, que eu vou contando e já estão mais acostumadas com as minhas questões, Com suas idiosincrasias. entendeu? As minhas coisinhas, aí fica mais ok. Mas, no geral, as pessoas não é um ambiente inclusivo, as pessoas não estão preparadas para isso. Eu falo, meu, tipo, tinha que ter uma academia para neurodivergentes e introspectivos. A luz ia ser baixa, não ia ter música, cada um escuta a sua. É proibido pedir para revezar também, porque, né, história de sair falando com as pessoas. Pô, Entendeu? você vai ter que Você criar uma sabe que academia muito difícil. hoje eu li uma matéria, não era uma matéria, enfim, era um post sobre isso, né? Sobre o silêncio é o novo luxo. E falando de companhias aéreas e lojas e até a Apple, por exemplo, que estão silenciando a marca, né? Seja visualmente, mas principalmente visualmente, né? Mas também sonoro. E as academias, estou louca para que elas façam isso também. Nossa, ia ser incrível. Uhum. Mas Não tem é? essas daí, mas essas Sabe? são as caras, Dani. Vai na academia de 2, 3 mil Não, reais mas por se mês, é você bem mais pegar a silencioso. Alessan, que não sei se é, desculpa, a gente fazendo marca aqui de novo, mas enfim, você pega a Alessan, que eu não sei, eu acho que ela não pelo menos os posts assim que eu vejo de uns amigos meus, não acho que é silencioso. Pode ser que E não não tenha um tem uma pessoal coisa falando, mas propositadamente desenhada para isso, assim, com clareza do que estão fazendo. Às vezes podem achar esteticamente chique uma luz baixinha e tal, mas não estão fazendo isso pensando nas pessoas que têm hipersensibilidade sensorial visual. Não é essa a questão, assim. Que nem É, é uma... onde eu treino, tem uma salinha que é um pouquinho mais escura. Eu acabo passando a maior parte do tempo sempre que dá para lá, porque realmente para mim é melhor, mas não é proposital. Você falou, tipo, é só uma questão de estética e coisa e tal. Não Uhum. é pensado pra gente. Principalmente a música que eu falo, gente, dá uma baixadinha. não, Pra gente, a que música não todo dá. mundo tem que escutar a mesma música, sabe? Dá uma baixadinha, Sim. nossa, mas é doping musical. Tudo bem, cada um escuta a sua, não tem problema. E se o meu doping for o silêncio, entendeu? For as vozes da minha cabeça, Esse negócio né? de grupo e tudo, não de música, mas uma coisa que eu acho engraçado que tem aí tipo, é a maior briga mundial do ambiente corporativo é ar-condicionado, por exemplo. Uhum. É verdade. E aí eu tô só mó gostosão lá no ar-condicionado, aí sempre vem alguém, caramba, isso aqui tá uma geladeira, desliga. Eu falo, Põe a droga. roupa. Põe a roupa, porque daí na hora Põe. que a gente não sua, não fica grudento. Mas tem esse Pois negócio é. assim, e aí parece que é tipo assim, é como se fosse meio pessoal, sabe? A pessoa, tipo, é como se você querer o ar-condicionado, você tá machucando outra pessoa. Aí, tipo, qualquer coisa ali, você tá afetando o outro intensamente. Não, é só que somos pessoas diferentes, assim, não, é só isso. É, Não, não mas precisa. É que nem a questão do cheiro, gente. Cheiro é uma coisa que, assim, cheiro atravessa. atuam muito aqueles perfumes árabes, eu falo, sabe? Poxa vida. Mas agora você Não, falou uma coisa engraçada sobre isso. Antigamente, pelo menos no meu prédio no Rio, tinha ventiladorzinho no elevador. Que eu não sei nem para que ele servia exatamente, mas para mim ele ajudava a diminuir o cheiro e empurrar as pessoas para baixo. Agora eu nunca mais vi esses ventiladorzinhos em elevador. É verdade. Não vi. Interessante, De é. repente pode voltar, né? Mas sabe o que eu Entendeu? estava Nossa, pensando? olha pra onde a gente foi, ventilador de Não, mas é elevador. que eu estava Tudo pensando, bem, como é. assim, como as pessoas são muito mais sensibilizadas a dores físicas do que a dores psíquicas, né? Por exemplo, porque se você fala de cheiro, se você fala de olho, as pessoas se Uhum. sensibilizam, mas se você fala, eu estou sofrendo com isso que está acontecendo, por ser neurodivergente, a pessoa vai assim, passa amanhã, eu também estou sofrendo por tanta coisa e não estou reclamando, beijo, né?
Verdade. Eles não conseguem entender o que é o peso de todos os dias você estar o tempo inteiro lidando com essas coisas e tentando criar maneiras de ficar menos pior. Porque Sim. não é visível, não é palpável. E a gente chama de sobrecarga, mas é interessante, Dani, você chamou de dor e é legal dessa dimensão mesmo, porque o mal-estar de você ver uma luz que incomoda muito, ou uma música que incomoda muito, é dor, assim, não tem muito, é esse lugar, assim, claro, a gente faz um paralelo, não é exatamente sentir a mesma dor de um soco, de uma queda, mas é o mesmo arrebatamento de ficar transtornado por aquilo capturado, raptado ali do momento por causa daquele estímulo de sobrecarga mesmo, é legal ter essa dimensão. Tomara que um dia os espaços estejam adaptados. E é o que a gente fala, né? Nivelar pelo alto, assim. Eu vi uma frase esses dias num artigo, achei muito legal, que é a maré alta. Na maré alta, todos os barcos passam, os grandes e os pequenos. Então, nivelar pelo alto deixa todo mundo passar. Se a gente baixa a maré, tem um monte de barco que encalha. Então, Muito fala, bom, cara, gostei também. sobe a maré, cara, nivela pelo alto que todos os barquinhos vão passar. Mas aí eu vou usar a metáfora da ponte. Na maré alta, o grande barco não vai passar da ponte. Pronto. Mas que ponte que tá levando pra onde? É a teoria que você vai arranjar ponte do problema em qualquer capitalismo. coisa que vem. Eu já pensei que na maré alta as pessoas vão ser engolidas, entendeu? Apocalíptico. E a gente. Foi bom falar dessa questão da maré alta também, porque a gente não trouxe uma dimensão aqui, mas muitos dos nossos ouvintes são pessoas superdotadas, e uma das dimensões da superdotação é o controle motor super refinado, assim. Então, muitos atletas de alto rendimento são pessoas muito inteligentes também. As pessoas têm essa ideia preconceituosa de achar que se a pessoa gosta muito de esporte é porque ela não é muito inteligente, e muitas vezes isso não tem nada a ver, assim. E a desenvoltura física, o controle motor fino, ou a destreza motora para fazer movimentos muito complexos, está ligado à superdotação. Então, eu queria trazer essa fala também para contemplar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aqui, que tem uma prática física desde a infância, que tem uma prática de talento esportivo que está desenvolvida, tal. É claro, é interessante que a pessoa encontre isso, saiba disso e possa se desenvolver e se estimular para isso, assim. Não sei se tem a ver com inteligência especificamente, mas parece que tem alguns esportes que, tipo, altos executivos ou pessoas que aparentam ser mais inteligentes fazem mais, e outros esportes Aparentam, que né? pessoas que É aparentam. ostentação, né? Tem gente que gosta de ostentar o que Não, não mas eu tem. acho que, por exemplo, futebol, as pessoas que fazem sucesso não aparecem ser umas pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, assim, mas eu acho que é muito mais questão de treino, é que eles tiveram mais tempo de treinar. Não, o Chico Buarque, o QI dele é altíssimo, ele é super apaixonado por futebol. Isso Não, mas apaixonado não significa que virou profissional, entendeu? É tipo no quesito mais alto nível alto das desempenho. coisas, de alto desempenho. Enquanto isso, teve essa moda agora que tá na moda de maratona, triatlon, tudo, parece que todo CEO tem que fazer triatlon agora. Isso. Tipo, eu nem posso virar CEO, já desisti desse cargo de virar CEO agora, porque eu não vou conseguir. Que vai ter que fazer triatlon. Mas você sabe que eu passei por um período de triatlon, e assim, até pelo pessoal que eu fazia preparação física, sabe aquelas vozes da cabeça que estão o tempo inteiro falando e medindo as coisas o tempo inteiro? Na atividade cíclica, a coisa silencia um pouco. Porque você está ali, parece que é uma lavagem mental. E aí você tem uma descarga hormonal e tudo mais, e a coisa vai silenciando. Eu falo assim por mim, os dias que, tipo, tenho um trabalho mais assim, eu tenho prova, eu preciso fazer uma atividade cíclica antes para dar uma diminuída nas vozes da minha cabeça e pensar com mais clareza. Senão eu tô assim, tipo, pum. Realmente aquele pensamento arborizado de pensar tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso da atividade cíclica, ela me dá A natação faz isso também, né? A corrida. Que legal, você trouxe isso, Mara. Agora, Alexandre, isso me veio assim uma curiosidade. Por exemplo, o exercício físico, para quem está, de repente, vai ser complexo, começando a alucinar, assim, seria importante para aterrar, que é um pouco ela falou... Que pergunta difícil, E desse pensamento arborizado, né? Porque eu imagino que a alucinação... Estou imaginando grotescamente. Eu vou tentar. Vou ver. Expressa a sua ideia, depois eu vou ver se cabe dentro da psicopatologia. Você vai. Ontem de manhã, não é que eu estava alucinando, mas é que eu estava pensando assim, umas coisas e estava indo para uns lugares, e aí eu pensei comigo mesmo. Eu falei, nossa, é assim que as pessoas devem alucinar. Porque elas vão arborizando e caíram num lugar assim, totalmente inexplicável. E
E aí Uhum. fala assim, putz, Mas acho volta que você o tá. famoso A volta pra Terra, terra. volta para a Terra, tá? Eu acho que você está chamando de alucinação delírio, talvez, uma coisa do pensamento. A alucinação, ela é de senso percepção, é quando você vê uma forma que não está ali, Não, ouve então alguma tem que coisa. ter delírio, então, Ah, tá tá, certo. perfeito. Então eu imaginei que você estava se Delírio. expressando. Tá, ok, ok. Tem razão, Mas delírio. quando a pessoa alucina, ela tem uma alteração de senso percepção, forçosamente ela vai criar uma ideação delirante sobre isso, assim, não vai ter como, se ela vê alguma forma na frente dela, vai falar, foi, sei lá, alguém tá implantando um chip na minha cabeça fazendo eu produzir esse tipo de imagem, sei lá, vai ver um delírio ali estruturado em relação a isso. Não tem como a pessoa saber quando ela está se encaminhando para um lugar desse. O delírio é o fruto de uma alteração bem complexa, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então é difícil pensar assim, a pessoa, nossa, estou pensando que eu vou delirar, estou percebendo que eu estou delirando, deixa eu fazer uma Deixa eu dar regulação uns aqui. pulinhos. Agora, quando você vai trazendo dessa arborização que vai para todos os lados, eu estou imaginando uma situação de meltdown, por exemplo, que a gente pode viver muito comumente, que a gente vai se confundindo nos nossos pensamentos, vai arborizando mil ideias e tal. Para o meltdown é ótimo fazer atividade física, é super legal, assim. E pode ser uma atividade repetitiva, pode ser uma atividade de isometria. Assim, às vezes, é que eu não tenho feito muito meltdown ultimamente, assim, mas quando eu tô me sentindo muito inquieto, muito ansioso, eu levanto peso. Cara, parece que assim, tem que acionar a área que faz o controle do equilíbrio. E eu levanto bastante, assim, eu levanto 14 quilos com cada braço, então dá 28 quilos. Eu já faço isso faz tempo, não faço isso em casa sem ter um crescente desse peso que você levanta, por favor, quem está nos ouvindo aqui. Não vai levantar 28 quilos numa tacada. E é incrível, assim, parece que aciona a área do cérebro que tem que se responsabilizar pelo equilíbrio, pelo controle motor, pelo posicionamento dos músculos, captura o fluxo ali de sangue, de informação, tipo, diminui, é quase instantâneo, é muito interessante como prática para regular o meltdown. Então, sim, nesse sentido, isso é uma técnica, não diria que Porque a seriam minha é só balassana, entendeu? Tipo, você vai ficar retinho. Balasana é uma postura do yoga que fala de posição de Deitadinho. descanso, né? De criança, de criança neném, que você fica ajoelhado e põe a testa na... O que acontece quando a gente está em meltdown, nosso sistema de luta e fuga, ele está ele tá ativo. Então, quando a gente está no sistema de luta e fuga ativo, a gente tem a força aumentada, né? Principalmente no meltdown. Então, eu falo, eu entrar em meltdown, eu bato recorde na esteira. Eu baixo o tempo, eu corro quilometragem, porque eu tô tão ali, eu falo, nossa, eu corro como nunca, eu não canso. Então, realmente, como realmente o nosso cérebro vai influenciar o nosso corpo. E vai regular mesmo, porque aquilo, você dá vazão para aquele pico de hormônio que está ali. O sistema de dopamina, ele está fritando. Então, você dá uma vazão e aí é onde aterra. Sim, e aí a pessoa realmente fica mais forte, como você tá falando, né, Mayra? Porque a gente fala, nossa, como é que a pessoa ficou forte desse? Fica mesmo, né? Se aciona mais. Que são aquelas coisas, às vezes tem acidente, a pessoa levanta o carro, né, para tirar alguém de baixo. Coisas assim. Aqui o nosso ativa de outra maneira. Faz funcionar mais. Maravilha. Bom, então sou eu que faço balança, não entendi. Não deve estar funcionando. Palavra, então, né, tipo... Não, mas é porque Eu você posso não uma pergunta pratica específica yoga. sobre yoga que eu não sei. Tipo, yoga é igual no mundo inteiro. Eu vi que você fez careta quando eu falei hot yoga. Então, as pessoas que acreditam mais em yoga tendem a não aceitar ou ter mais dificuldade com essas novas yogas. Como é tipo, a comunidade tipo, da yoga sobre yogas em geral, sabe? Tipo, como é... Polêmica. São vertentes, são vertentes. São vertentes, assim, tem essas coisas mais contemporâneas. Eu fiz careta porque, assim, a gente não consigo imaginar, eu acho que eu não preciso, entendeu? Eu acho que tem coisa que não precisa. Racionalmente, eu falo, precisa, mas você não pode fazer yoga num momento e ficar ali na sauna de outro, sabe? Relaxando, pode até meditar na sauna. Eu acho que tem coisa que não precisa. Mas é isso, o povo vai tentando criar coisas Misturar, mais né? atrativas, vamos lá, o capitalismo, mas enfim. Mas a vertente do yoga tem diversas vertentes, então tem a coisa que é mais tranquila, tem a coisa que é mais contemporânea, tem coisas que são mais ancestrais, então tem diversas vertentes dentro do mundo do yoga, e alguns defendem umas, outros defendem outras, é como um exercício funcional, é como a musculação tradicional, ou voltada mais para a biomecânica, acaba sendo a mesma coisa, mas com nomes e roupagens diferentes de acordo com o que a pessoa quer acreditar dentro da filosofia dela. E o hot yoga é antigo, né? Apareceu aqui pra gente agora, mas é antigo. Eu esqueci qual que é
documentário que eu vi, um desses caras gurus. Aí é desses que depois são escandalizados, né? Um cara que atuava, nos anos 60, assim, na Califórnia. É tipo uma seita, né? E lá já Tipo, não, tinha é um uma pouco seita, né? Os caras fazem essa isso, né? prática, que não era chamada de Tipo, hot yoga, mas era um pouco nessa linha, né? Ele é um dos precursores. Mas, de repente, o objetivo dele era outro, né? Que é como que a gente fala. Simular o deserto? Simular o deserto não, mas eu acho que tinha uma coisa muito sexual simular o envolvida e deserto. tal, não É isso que eu sei. ia Se na verdade pensar. ele queria um pouco dessa pulsão, eu acho, né? Entre as pessoas. Dentro do Tantra tem muito isso, né? De trabalhar essa energia sexual para direcionar para outras coisas, não só no ato em si, mas para direcionar para outras coisas da vida. Isso tem sim. Então, realmente tem essa coisa do suar, de estar todo mundo junto ali, de estar despertando essa energia. Isso sim. Não, mas isso pode ser super legal. Por um lado, se for feito de maneira responsável, mas pode dar abertura para muita situação de abuso, e ainda mais com um público neurodivergente que já tem dificuldade de enxergar essas malícias, essas maldades e tal. Então pode ser um ambiente propício para isso também. Interessante a gente ter essa visão. Mas seja o que for, eu não gosto. Ambiente com gente suada, que é hot yoga e sauna. Nossa, sauna, gente, quero morrer. Eu não aguento Era sauna, minha eu fico bebida sem até. pressão, eu fico com baixa pressão. Também Nossa. você É ainda muito. aguenta um pouco mais a sauna seca. É sauna seca e individual. Sozinha, entendeu? Sozinha ali, só. Exatamente. Com essa da aflição, né? Pelo amor de Deus. Sim. Fora o lugar para sentar, né, gente? Que você não vai com uma toalha, uma coisa assim. Eu fico lembrando dessas saunas de prédio, né? Nossa, E a gente aí, trouxe agora realmente. essa questão de fazer coisa sozinho. Eu me lembro que quando eu era criança na escola, eu era daqueles que fugia da aula de educação física quando eu tinha que fazer esporte coletivo. E imagina, né? Eu não sei nem se as escolas hoje estão mais adaptadas a isso, imagino que sim, mas pensar em atividade específica para pessoas neurodivergentes, porque no fim o que acontecia, a professora via que eu era bom aluno, falava, tá bom, esse aqui não gosta de educação física, me deixava num cantinho, eu não fazia atividade física, ficava fazendo outra coisa, às vezes assistindo, e não tinha uma prática que eu desenvolvi ao longo da minha infância e adolescência de algo que eu gostasse de fazer. Eu tive que desenvolver isso depois de velho. Então isso é uma outra questão também interessante, que muita gente deve ter vivido isso, né? Ale, vou te falar que por mim foi a mesma coisa, tá? Eu fui para a educação física, na verdade, pela parte de anatomia, tá? Foi tipo, foi sem querer, assim. Porque eu também era essa criança que também não fazia nada, e a professora falava, tá, ok, ela é tão boa, ela tá aqui presente, né? Na primeira oportunidade, eu tava saindo para beber água e nunca mais voltava, ou sentava na arquibancada. Exatamente, Me perdia na arquibancada ali. E eu vou te falar que hoje em dia continua igual, tá? Nada mudou. O sistema, mesmo sistema particular, continua a mesma coisa, porque eles não estão preparados para esse tipo de inclusão, não. É isso, a criança tipo, não gosta muito, eu falo pela minha filha tem diversas questões, e ela não gosta, ela odeia educação física. Primeiro que ela odeia ir de tênis, não vai de tênis. Odeia. E aí quando ela vai de tênis, ela fala, ela vai só para aula, mas ela assim, não faz o mínimo possível. Ai, mamãe, eu não gosto de ficar correndo, não gosto de ficar encostando nas outras crianças. Então, assim, e aí as professoras vai deixando só assim, tá bom, faz uma coisinha aqui, outra ali, vai vendo que é bom aluno e assim vai. E deixa, mas não pensa numa prática específica que a gente possa desenvolver e se conhecer desde a infância, né? Que isso é super importante. E assim, a Madalena, por exemplo, a minha filha, ela gosta de brincar. Quando eu tô treinando aqui na garagem, tem as argolas, ela adora, ela fica horas ali se deixar brincando Ou na seja, argola. poderia fazer isso na escola. Poderia. Exatamente. É, Vocês também pois é, tiveram não, essas a mim eu dificuldades? não dava, porque minha mãe é educadora física, e aí realmente não tinha essa opção, entendeu? Era um incentivo. Né? Eu consegui até ser da seleção de vôlei do colégio, veja bem. Aí. Pois é. Participava daquelas Copas da ANAP, essas coisas assim, não lembro, assim, não, acho que não, campeão, assim, Eu falava sobre isso, eu acho, aí, puxando a educação física é de uma coisa que me afeta diretamente nesse quesito. Quando eu era menor na escola, tipo, a gente tinha os torneios entre escolas e tudo, sabe? E aí era uma maior seleção para você escolher quem ia, tinha que treinar pra caramba, só podia ir os melhores para cada esporte. Aí a gente até brincava, tipo, se você quisesse muito ir, mas você não fosse bom tipo, no futebol handball, que era o esporte que
que era mais cotado assim, você ia pro vôlei e basquete, que tinha menos gente querendo fazer e tudo mais, e aí todo mundo podia brincar nesse quesito. Aí, depois de muito tempo, criou esse negócio de nenhuma criança fora, sabe? Tipo, se você quiser participar, você participa. E aí, no futebol, aí eu fui lá porque os meus amigos têm filhos na minha antiga escola, eles iam vir num torneio aqui na Hebraica, e eu fui ver esse campeonato entre escolas. E aí a minha escola mudou para, em vez de tipo só os melhores iam, que tipo era super competitivo, para todo mundo que se inscreveu pode jogar. E aí a minha escola só tomava goleada, tipo apanhava de todas as outras escolas, tá? E aí eles Mas é falaram que foi muito fofo. conversado, aí falaram que tinha esse negócio entre democracia e competitividade e tudo mais. Aí eu fiquei assim, eu entendo que tipo, todo mundo pode brincar e tudo mais, mas eu acho mó sacanagem no cara que é mó bom no futebol e ele é péssimo nos estudos, tipo, aquele é um momento dele, sabe? Tipo, putz, vou lá e, tipo assim, Vai essa é a minha brilhar. parte que eu sou boa, que eu vou brilhar. E aí esse cara desiste do jogo, porque o cara que é muito bom e é competitivo, pô, não vai entrar num time todo horrível que vai tomar sua goleada, é só chato, sabe? Então você faz um negócio que é democrático para ajudar uma galera, só que na verdade ele é muito antidemocrático para outra galera. E aí eu fui perguntar para as pessoas, e é muito engraçado. Como a maioria das pessoas não é tão bom em esporte que entraria, essas ganharam mais votos e votaram. Mas eu achei maior sacanagem E eu achava a maior parte desenvolvida. Tem ano que eu consegui entrar no time, tem ano que eu não consegui, tem ano que, tipo... E, tipo assim, para mim aquilo era maior um momento tenso, importante na vida de ser colocado nisso e aí ter conseguido. E é tipo assim, aí eu vi que essa parte toda que foi importante na minha vida meio morreu na minha escola, sabe? Que ela virou mais democrática, sei lá qual é o termo correto disso. Mas Mas eu isso falei, lá cara, eu no... não consigo Inclusiva. nem torcer para minha Inclusive. escola. Eu parei de assistir. Eu falei, cara, não quero nem torcer. Vai ficar vendo o time tomar de 10-0 à toa, sabe? É tipo. E aí eu vi o goleiro lá entrando em campo, tomando gol das 10 pernas. Tipo assim, meu Deus, quer viajar? Bota uns esportes, sei lá, não sei. Aí eu meio Você tá nisso. Mas revoltado. Imagina a Mayara, revolta com esse tanto de time na Copa agora, né? exatamente. Só pra gente já finalizando aqui o nosso episódio, super legal a conversa, queria que você trouxesse pra gente como as pessoas te encontram nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, o que quer que seja. Tô no Instagram, eu sou uma pessoa assim que eu faço força para participar das redes sociais. Eu tento, não sou constante, porque é isso, tem hora que eu estou muito para fora, tem hora que eu estou muito para dentro, né? E assim a gente vai seguindo. É @maivilaca, @maivilaca, sem cedilha, com 2 L's. E tô lá, faço piadinhas, né? Um humor, assim, às vezes meio complicado, mas faço piadinha e trago e trago um pouquinho também da vivência do dia a dia de ser mãe, de ser neurodivergente e ter uma filha também neurodivergente. E assim vamos seguindo. Ah, muito Maravilha. legal. Obrigada, viu, Mayara? Obrigada Obrigada a vocês. obrigado. por estar aqui, por contribuir com o Quórum de Mulheres, não é? Hoje tá equilibrado, né? Com a falta do ID ficou 2-2 Hoje aqui, foi né? equilibrado. Exatamente. Pois é. Maravilha. É isso aí, Beleza, pessoal. gente. Então, Um beijo para grande. vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.